Este é o nosso quinto encontro e vamos falar sobre a história do cinema pernambucano, focando mais no recorte documental. A história do cinema pernambucano é dividida em 5 módulos distintos. O ciclo do Recife, na década de 20 do século passado, a produção de documentários da década de 40 e da década de 50, o movimento Super 8, a retomada do cinema pernambucano e o momento contemporâneo, a produção mais contemporânea, que é o momento atual que a gente tem vivido. Para a gente começar falando sobre o cinema pernambucano, que é um cinema tão múltiplo e que tem conquistado prêmios em vários festivais de cinema, reconhecimento da crítica e do público também, nós precisamos retornar e retomar a história, entender como que o cinema chegou aqui em Pernambuco, como surgiu esse primeiro movimento, qual que era o mote de interesse dos realizadores da época, os filmes naturais, que eram os documentários, como eles eram chamados, e os filmes de enredo, que eram os filmes de ficção. Então, no começo, essa produção ela era muito intercalada, né, de filmes naturais e de filmes de enredo. Nós vamos ter a chegada do som, que foi um marco na história do cinema. Vamos entender como que os realizadores locais responderam à chegada do som. Temos também a produção de documentários pelo Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco e depois, com a chegada do Super 8, vários realizadores pernambucanos tiveram a chance pela primeira vez de produzir seus próprios curtas-metragens, participar de festivais de cinema. E aí, pula mais um tempo, temos o Baile Perfumado, que foi um marco do cinema local, um filme de ficção que marcou a retomada do cinema pernambucano. Hoje nós temos nomes como Kleber Mendonça Filho, que produz filmes de ficção e de documentário também, Gabriel Mascaro, Marcelo Pedroso, enfim, são tantos realizadores fantásticos que o Estado tem e muitas vezes essas obras não são conhecidas pelo público. Então nessa aula nós vamos retomar toda essa vasta história de produção cinematográfica em Pernambuco, contando com a participação de nomes muito importantes para a pesquisa cinematográfica local. Eu lembro que quando fiz faculdade de cinema, eu terminei o meu curso em 2010. Eu fui da segunda turma de cinema do Norte e Nordeste. E uma das maiores fragilidades na época da faculdade é que eu não consegui ver a história do cinema pernambucano. Não se falava muito sobre os filmes locais, sobre como Pernambuco tinha tido momentos tão ricos e importantes para a cinematografia nacional. Então, eu me associei a uma produtora do Recife, a Andréa Mota. Nós fizemos um curso sobre a história do cinema pernambucano. O curso foi realizado em 2 módulos, um módulo presencial e também um módulo online. Nós realizamos uma vasta pesquisa sobre todos esses movimentos cinematográficos que houveram aqui em Pernambuco. O material ficou disponível de maneira gratuita. Inclusive, eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube, História do Cinema Pernambucano. Lá vocês vão encontrar as aulas na íntegra. Mas para essa aula específica, eu fiz um recorte documental, eu resgatei nessas falas dos professores como Alexandre Figueroa, Paulo Cunha, Raquel do Monte, Luiz Joaquim, Amanda Mansur. São grandes nomes, grandes pesquisadores e professores, e eles ajudam a contar essa história. Portanto, eu conto com esse recorte do curso História do Cinema Pernambucano, que foi realizado com muito carinho, essa pesquisa tão rica, né, e tão densa desses movimentos cinematográficos locais. Nós vamos ver passo a passo essa contação de história, como que o cinema surgiu aqui em Pernambuco e a gente chegou até esse momento de grande destaque internacional. Na década de 20 do século passado, nós tivemos o ciclo do Recife. Na verdade, antes mesmo da década de 20, os filmes já estavam sendo produzidos aqui em Pernambuco, mas historicamente os pesquisadores costumam datar esse início do ciclo do Recife na década de 20 e vai até a década de 30, onde foram produzidos muitos longas-metragens, tanto documentais quanto ficcionais. O professor Paulo Cunha é autor de diversos livros e eu indico muito o livro A Utopia Provinciana, que fala sobre essa produção da década de 20 do século passado. Em sua fala, Paulo vai falar um pouco sobre como o cinema surgiu aqui em Pernambuco, trazido por imigrantes estrangeiros, como a cidade respondia a essa produção cinematográfica, qual era o perfil dos filmes. Filmes marcantes, como, por exemplo, o documentário Veneza Americana, que foi gravado no Recife e traz um tom muito melancólico quando a gente vê o bonde passando pelo centro do Recife
e toda essa alteração na geografia local, nessa urbanidade da cidade do Recife. Nós vamos ver curiosidades sobre o grupo de cineastas locais, como Ari Severo, Firmo Neto, Almeri Esteves. Essa foto é uma foto do momento inicial do cinema aqui em Pernambuco. Temos também a criação da Aurora Filme, que é a primeira empresa produtora de cinema aqui em Pernambuco e viveu o auge desse momento do ciclo do Recife. Os historiadores costumam datar o ciclo do Recife num período que vai de 1923 até 1931. É uma datação discutível, porque, na verdade, a produção de cinema no Recife, no início do século XX, ela começa ainda nos anos 10. E ela se estende, de fato, até 31, quando a gente tem um choque muito grande tecnológico, é a chegada do cinema sonoro, a exibição dos primeiros filmes sonoros no Recife e a incapacidade dos produtores locais de produzirem filmes sonoros. Então há uma espécie de esgotamento aí nos anos 30, no iniciozinho dos anos 30. Mas o início, essa data de 23, é uma data muito discutível. Mas antes de falar do ciclo do ponto de vista dos filmes e dos cineastas, seria bom a gente contextualizar de que maneira uma cidade perdida na periferia da América, como é que uma cidade como o Recife, no início do século XX, resolve fazer filmes. O que é que explica isso? Como é que a gente pode dar conta desse fenômeno? Então há uma curiosidade muito grande. Outras cidades da América do Sul, do porte do Recife, não produziram cinema nenhum. E é curioso que a nossa cidade, a cidade do Recife, ela tenha feito isso. Então existe um primeiro dado que é o contexto exatamente da cidade do Recife, que era uma cidade muito particular, que vivia em torno de um porto e de um comércio muito intenso desde o início da colonização. A posição geográfica do Recife, portanto, é muito crucial para que a gente entenda como é que foi possível que no início do século XX nós tivéssemos condições de fazer cinema. De fato, o que está por trás do ciclo do Recife é o cenário da cidade do Recife. É como se o ciclo fosse uma espécie de desejo de representação dessa cidade, de levar a cidade do Recife para o cinema. Antes mesmo do Recife ser levado aos filmes do ciclo, o Recife foi levado às fotografias, já no meio do século XIX. A primeira fotografia conhecida do Recife, que vocês estão vendo agora, é uma fotografia de 1851, que mostra a Ponte da Boa Vista, que na época ainda era uma ponte de madeira, e a cidade já é o personagem principal dessa imagem. Quando a gente decidiu adotar aquilo que a gente chama de imagens técnicas, como a fotografia e o cinema, a gente adotou essas tecnologias para mostrar nossa cidade. Por que é que a gente quis mostrar o Recife? Porque o Recife é o personagem principal das imagens desse tempo. É porque o Recife queria escapar da decadência. Recife foi uma das principais cidades do Brasil até o século XVIII, até o início do século XIX. Era uma cidade muito importante, com um porto muito movimentado, com um comércio riquíssimo. Mas, a partir do século XIX, a cidade do Recife foi perdendo importância econômica no quadro das outras cidades brasileiras. É nesse instante que o poder econômico migra do Recife, de Salvador, para as cidades do sul do Brasil, Rio de Janeiro e, posteriormente, São Paulo. De certa forma, então, o Recife é o fator preponderante que vai explicar o aparecimento desse desejo de fazer cinema nessa parte do Brasil. Paralelamente à chegada às primeiras produções, né, a chegada dos cineastas, a chegada dos equipamentos, a aglutinação dessas forças que vão permitir que o ciclo do Recife aconteça, a cidade do Recife resolveu também se modernizar como cidade. Então é paralelo à chegada do ciclo do Recife a mudança urbana do Recife. É nesse momento que se derruba, por exemplo, todo o casario da parte mais antiga da cidade, sobretudo próximo ao porto do Recife. É nesse momento que se abrem as primeiras grandes avenidas do Recife, saindo do que hoje a gente chama daqui na cidade de Marco Zero. Então
Então, avenidas largas, prédios mais modernos, porque dentro desse conceito de cidade havia esse desejo, um certo desejo de higiene, que a cidade precisava ficar mais arejada, a gente precisava evitar as ruazinhas muito apertadas, era preciso sanear, era preciso expandir a cidade, mas de maneira mais apropriada, mais moderna. Esse movimento vai mudar totalmente o desenho do Recife a partir do porto. E a cidade vai crescendo a partir do porto, percorrendo esses grandes eixos modernos, e a cidade vai se modernizando do porto para o subúrbio. Esse movimento é um movimento muito paralelo à produção de filmes do ciclo do Recife. Também se dá no iniciozinho do século XX. Então vocês entendem que, na verdade, o ciclo do Recife acontece porque a cidade precisava de ser representada de maneira moderna, tanto nas suas ruas, tanto nos seus prédios, tanto nas suas construções, quanto também nas fotografias e nos filmes. A ideia era focalizar o Recife a partir da fotografia, das imagens fixas, no caso, técnicas mais fixas, e vários álbuns foram feitos, álbuns sobre Pernambuco, que em grande medida eram álbuns sobre o Recife. Para que se faziam esses álbuns? Para fazer a divulgação do estado ou da cidade nas grandes feiras internacionais. Então, Pernambuco produziu muitos álbuns de fotografia que eram levados para Londres, para Paris, para a Europa, de maneira geral, no sentido de vender a cidade. Era uma espécie de promoção da cidade do Recife, não é? Esse movimento todo, portanto, vem em paralelo com a necessidade do Recife dizer assim: olha, a gente não é decadente. Apesar de a gente estar perdendo força econômica para o Rio de Janeiro, para o sul do Brasil, a gente continua sendo uma cidade muito moderna, muito atraente para investidores, muito atraente para fazer comércio. Era, portanto, um desejo de se mostrar. A cidade precisava se mostrar de maneira moderna. E qual é a maneira mais moderna de se mostrar no início do século XX? Era se mostrar através do cinema. É nesse momento, portanto, que se conjugam duas forças. Uma força que vem do desejo do governo, por exemplo, do governo de Pernambuco, dos governos municipais e estadual, de valorizar a representação do Recife, e o desejo dessas pessoas que foram os cineastas e os atores e o grupo todo que terminou fazendo com que o ciclo do Recife fosse realizado. Então, o cinema vem junto do bonde, o cinema vem junto da eletricidade, o cinema vem junto das avenidas largas. Nesse momento, a força que vai reverter a decadência do Recife é a força da imagem técnica, é a força da fotografia e a força do cinema. E, paralelamente a isso, nós começamos a ser espectadores de cinema, tá certo? Então, a partir do comecinho do século XX, a gente começa a assistir filmes. Primeiro, de maneira esporádica, dos viajantes que chegavam com equipamentos e mostravam filmes para na cidade do Recife. E nossos habitantes naquela ocasião, nossos antepassados, eles foram assistir aos filmes e, como em todos os lugares do mundo, essas pessoas ficaram fascinadas. Fascinada porque o cinema é, de fato, uma coisa fascinante. Sempre foi e continua sendo, e é por isso que o cinema continua tendo tanta importância na vida das sociedades modernas. Já nas décadas de 40 e 50, tivemos uma rica produção de documentários através do Instituto de Pesquisas Sociais da Fundação Joaquim Nabuco. Temos nomes como Rúker Vieira, que foi um grande fotógrafo, montador. Ele é responsável por documentários históricos, como o filme A Cabra no Semiárido. Rúker Vieira colaborou com Linduarte Noronha no filme Aruanda, que é um dos marcos do cinema documental nacional. Enfim, temos uma produção muito vasta. Somado a isso, temos outros nomes, como Alberto Cavalcante, que era um cineasta brasileiro super renomado na Europa, que tinha um grande trânsito na Europa, sobretudo na Inglaterra. E ele veio para cá filmar alguns filmes também. Enfim, tem muitas curiosidades sobre esse período, a passagem de Rossellini por Recife. Enfim, tudo isso vai ser contado nesse segundo módulo. A professora Raquel do Monte é responsável por essa fala sobre a produção das décadas de 40 e 50. No início dos anos 40, o que é interessante a gente perceber é que houve uma diminuição, não é, com relação à produção que havia como referência o ciclo do Recife. O ciclo do Recife, ele tem uma diminuição, ele acaba, entre aspas, não é?
que a gente pode dizer dessa impermanência, na realidade, a gente acredita na impermanência, há uma continuidade no desejo de consumo cinéfilo, no desejo de continuar produzindo. No entanto, em função da adoção de modelos de estúdio, modelos econômicos, né, que haviam sido adotados pelo ciclo, eles se mostraram que não foram eficazes a um projeto de longo prazo. E aí a gente tem nesse momento uma entre-safra. Nos anos 40 e 50. Essa entre-safra, o que vai mais se destacar, na realidade, é a ideia da formação. É a ideia de que há uma cinefilia, há uma ideia de um pensamento crítico e, ao mesmo tempo, há ainda um desejo menor, se a gente for comparar com o ciclo do Recife, mas há uma permanência desse desejo de continuar produzindo e há novos atores, né, envolvidos na cena cinematográfica que vão entrar para colaborar com esse ciclo. O que é interessante é a gente perceber que não há um vazio total, há apenas uma diminuição, há apenas digamos que uma timidez com relação ao momento anterior. E nesse sentido, a gente precisa pensar, por exemplo, que havia já uma cadeia de consumo cinéfilo. Por exemplo, se a gente pensar nos anos 50 no Recife, 1950, segundo os dados divulgados pela pesquisadora Luciana Corrêa de Araújo. 1950, Recife tinha mais ou menos 500 mil de habitantes e 30 salas de cinema. Isso corresponde a um número interessante, se a gente comparar, por exemplo, com hoje, que de repente a gente tem uma ideia similar, né? Um quantitativo similar, proporcional. A gente vai ter muito mais habitantes hoje, mas a gente tem menos salas de cinema. E aí o que é que acontece? Havia toda uma influência de um cinema hollywoodiano, cinema americano que era consumido aqui, ele estava ganhando esse mercado, mas no entanto havia toda uma memória desse outro cinema que tinha sido produzido no Recife. E juntando isso tudo, vai ter, por exemplo, uma produção chamada O Coelho Sai. E é interessante a gente perceber nessa produção do Coelho Sai, né, que a gente não tem mais o registro das imagens dessa produção, que se perdeu, né, que essa produção ela foi, reza a história, diz a história que essa produção, o filme foi queimado, né, passou por um processo de incêndio e não há mais nenhum tipo de registro imagético desse filme. A gente precisa perceber nesse filme duas coisas que vão perdurar na cena cinematográfica pernambucana, se a gente pensar como referência, se a gente tiver como referência a cena contemporânea. Em O Coelho Sai, tem a ideia da música. É uma música de Nelson Ferreira que mobiliza o filme. E a outra coisa, essa relação de cinema com música que está muito próxima, né, dessa produção contemporânea nossa e que está muito próxima dessa ideia de a presença muito clara, muito em primeiro plano da cultura pernambucana. E a ideia do Coelho Sai é essa. É uma narrativa que fala de um jovem que está saudoso, né, da cidade do Recife, e há essa tentativa de resgatar a cultura pernambucana através dos seus movimentos populares, através do maracatu, através do folclore. E é isso que faz que Firmo Neto, por exemplo, vai se apropriar para poder organizar essa narrativa. Esse filme ele foi em 1942. E aí ele passou por esse, né, ele foi bem recebido pelo público na época. No entanto, ele teve, hoje em dia a gente não tem mais referência dele. O mais bacana, o mais interessante do Coelho Sai é que ele é o primeiro filme sonoro que vai usar o som na história do cinema pernambucano. O advento do som desestruturou a poética pré-existente. Ele possibilitou a reconstrução de novas formas de se usar a linguagem cinematográfica. Então, nesse filme, que é um filme que é um musical, na realidade, né, que tem esse flerte com a música, né, da cultura pernambucana, que tem Nelson Ferreira, né, compondo. O Coelho Sai é o título da canção de Nelson Ferreira. Essa presença musical também é, de alguma forma, uma homenagem a essa presença do som, né? Esse advento do som no cinema, que muda completamente a forma de se fazer e de se pensar cinema. A gente tinha como referência o cinema mudo. E aí, o advento do som, ele desestabiliza essa referência. E aí a gente chega nesse momento do Coelho Sai, que é justamente uma ode
a esse cinema musical, a esse cinema do som, a essa paisagem sonora que constitui o cinema pernambucano daquele momento e que vai ser prerrogativa para esse cinema de hoje também. Então, há uma cadeia, né, que reverbera até hoje nessa ideia do som, nessa ideia da paisagem sonora, nessa ideia da musicalidade também. Então, a presença do som, o advento do som, ele muda as referências de cinema, de se pensar e fazer cinema. E aí a gente vai ter um outro momento, que é o momento das produções que são financiadas pelo Instituto de Pesquisas da Fundação Joaquim Nabuco, né? O Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisa Social. E o que é que acontece nesse instituto? Ele, com a pegada antropológica, né, tinha a direção de Mauro Mota, e a gente vai ter aqui duas figuras que vão ser chave. Duas figuras que não são pernambucanas, mas que produziram através do Instituto, né, e que voltaram os olhares para essa produção que era realizada aqui e também na Paraíba, Linduarte Noronha e Rúker Vieira. Essas duas figuras vão fazer filmes que vão se tornar referência para a história do cinema brasileiro. Referência para o movimento do cinema novo de Glauber Rocha, referência na concepção fotográfica, né? Referência em várias, no estilo, na montagem, nessa ideia do documentário, que são, por exemplo, obras como Aruanda, que a gente vai ver um trechinho agora. Naquele dia, em meados do século passado, Zé Bento resolveu partir com a família à procura da terra onde pudesse viver. Fugia da servidão, da antiga escravatura. A concepção fotográfica de Aruanda é absorvendo a luz local, né, dialogando com a fotografia, com a paisagem fotográfica local, né, tentando estabelecer uma linguagem própria a partir de demandas que o próprio paisagem, que o próprio espaço dá, vai ser fundamental para Glauber Rocha. Ele escreve, né, apaixonadamente, que ele diz que foi fundamental para ele, a importância dele ver esses filmes e dele dizer há a possibilidade de se fazer um filme com a luz brasileira. Encontramos a luz brasileira. E esses filmes eles eram, né, produzidos pela Fundação Joaquim Nabuco, né, e eram de alguma forma articulados e feitos aqui. Existia uma produção local, mesmo que a paisagem não fosse pernambucana, mas existia toda uma produção envolvida que era de Pernambuco e que trouxe de volta os olhares para a nossa região, os olhares para a cena pernambucana. E aí, a gente vai agora para o slide para a gente perceber o seguinte, falas, né, de pesquisadores e do próprio Glauber, né, diante da surpresa de assistir Aruanda. Vamos ver aqui. Segundo Figueroa, Rúker, ao chegar no local das filmagens de Aruanda, ficou perplexo com a aridez da paisagem e luminosidade excessiva na região. Para enfrentar o desafio, foi obrigado então a rever as regras do registro fotográfico que sabia e inventar artifícios para driblar a escassez de material. Porque o que é que acontece? Quais são as referências em termos de fotografia que esses profissionais tinham? O cinema de estúdio americano, que os estúdios brasileiros importavam de uma forma meio caricata, digamos assim, de uma forma meio capenga. E aí, diante de uma luminosidade que faz um plano, que faz uma tela estourada, né, que estoura a imagem, uma luminosidade do sol a pino, ele vê que o dado da realidade
possibilita a ele uma experiência estética muito maior do que todas as referências que ele tinha com relação à composição fotográfica do cinema de estúdio americano. Então ele vai, de alguma forma, ressignificar a gramática cinematográfica, possibilitando novas formas de perceber a imagem, de compor a paisagem imagética diante daquele dado que a realidade traz. Posteriormente, a partir da década de 70, nós vamos ter um outro marco na história do cinema pernambucano. É o movimento Super 8. Alguns cineastas não gostam de intitular esse momento como sendo um movimento, porque naquela época, cada cineasta experimentava o Super 8 ao seu modo e realizava filmes que não tinham uma estética própria. Mas a gente costuma chamar esse momento de movimento Super 8 porque vários cineastas usavam essa mesma bitola, que era o Super 8, para realizar seus filmes e participar de festivais de cinema. Todos esses artistas da época produziam filmes em Super 8 e assim conseguiam deixar sua marca. Temos alguns filmes de documentário marcantes, como é o caso do filme Valente ao Galo, de 1974, do cineasta Fernando Spencer, e tantos outros exemplos incríveis. Nós vamos falar agora de outro momento importante da produção cinematográfica pernambucana, que ficou conhecido como o ciclo do Super 8. O ciclo do Super 8 foi uma movimentação que aconteceu aqui no estado de Pernambuco durante os anos 70 e o início dos anos 80. Como talvez vocês não conheçam, mas o Super 8 é uma bitola amadora que foi lançada em meados dos anos 60, que é um aperfeiçoamento do equipamento em 8mm. Enquanto o 8mm era um filme que tinha perfuração nos dois lados, o Super 8 foi um aprimoramento dessa bitola quando se amplia o quadro e se coloca a perfuração em apenas um dos lados. E esses equipamentos, inicialmente, eles foram pensados para atender a uma demanda de produção fílmica voltada para cineastas amadores, que queriam filmar suas viagens, suas festas de aniversário, a família. Então, era um equipamento que nós pudemos fazer uma comparação com o vídeo doméstico, né? Hoje em dia, qualquer pessoa possui uma câmera de vídeo e que utiliza exatamente para registro desses acontecimentos familiares. Então, a destinação inicial do equipamento Super 8, quando foi lançado pelas empresas de equipamento fotográfico, juntamente com a Kodak, né, que produzia os filmes, ele tinha esse objetivo. Mas as câmeras em Super 8, que inicialmente, digamos assim, eram um pouco limitadas, tinham câmeras mudas e apenas com 16 quadros por segundo, elas foram evoluindo aos poucos e chegou-se a ter câmeras muito sofisticadas, que captavam som com velocidades diferentes, né, 16 quadros por segundo, 24, 32, enfim, com uma série de recursos que fazia da câmera de Super 8 algo muito semelhante em termos de captação de imagem aos equipamentos em 16mm. Elas tinham filmes em preto e branco, filmes coloridos, filmes mudos, filmes sonoros, e o processo era um processo muito simples e que equivalia ao que a gente teve até bem pouco tempo com revelação, por exemplo, dos filmes fotográficos. Você fazia as fotos, né, pegava o filme, enviava, colocava numa loja, esse filme era encaminhado para o laboratório, ele era revelado e você recebia tanto os negativos revelados quanto os fotogramas, as fotos impressas para sua utilização com o destino que você quisesse. E o Super 8, de certa forma, funcionava da mesma forma. Você filmava, os filmes, os cartuchos, eles eram em torno de 3 minutos de duração e você pegava esse filme, encaminhava para o laboratório, esse laboratório revelava e já entregava para você o positivo. Então era um processo, digamos assim, mais ágil, mais rápido, um pouco diferente do processo das câmeras semiprofissionais ou profissionais. E também você, com o Super 8, você tinha todos os equipamentos, todos os recursos para fazer a montagem, fazer a finalização. Você tinha um editor de imagens, você tinha gravadores para fazer a adaptação de banda sonora. Então, na verdade, o Super 8, enquanto equipamento, era um mini laboratório, um mini estúdio de cinema. Com aqueles equipamentos, você conseguia produzir um filme, editá-lo, fazer tudo que era feito no cinema profissional. A diferença, claro,
era o tamanho da bitola, né? Então os projetores eram projetores especiais para o Super 8, mas a qualidade da imagem, embora não fosse tão boa quanto o 35mm, mas ela se aproximava do 16mm. Se você tivesse um bom projetor que tivesse uma lente de ampliação, a projeção tinha a qualidade de imagem muito próxima do 16mm. Já o som, a reprodução de som já era um pouco mais complicada, porque enquanto nos equipamentos profissionais você tem o som óptico, a reprodução de som é através do fotograma. No caso do Super 8, era uma reprodução magnética, em banda magnética. Então isso era um problema, uma dificuldade que você tinha com o Super 8. Um outro problema também que existia era com relação à profundidade de campo. Então o Super 8 era uma câmera que o alcance, né, quando você dava um zoom, ou quando se afastava, você perdia muito, porque o fundo da imagem ela ficava, digamos assim, confusa. Você não tinha a qualidade e a nitidez que você tem com o equipamento profissional. Uma coisa também que é importante ressaltar é que esses equipamentos eles tinham um preço acessível. Bom, eles não eram tão baratos, mas eles tinham tanto as câmeras quanto o filme, ele era acessível a qualquer pessoa de classe média. Claro que se você quisesse um equipamento, uma câmera mais sofisticada, os preços iam subindo. Mas com a câmera simples, com esses filminhos de 3 minutos, você conseguia fazer uma produção cinematográfica de um determinado nível sem ter um custo muito alto. O Super 8, embora tenha com todas as suas limitações, ele permitia aos realizadores algumas experimentações e a tentativa de reproduzir naquela bitola amadora processos que eram perfeitamente conhecidos no cinema tradicional. A partir de 1974, nós vamos observar um crescimento da produção de filmes Super 8 em Pernambuco. A bitola, os equipamentos estavam mais acessíveis, tinha havido toda essa movimentação em torno das jornadas de Salvador. Então, mais e mais pessoas começam a descobrir o Super 8 e a utilizar o Super 8 exatamente com o fim mesmo de produzir filmes como se estivesse fazendo filmes para o cinema profissional. E em 1975, Pernambuco já era o estado nordestino com a maior produção em Super 8. E além dos realizadores, você tinha técnicos, como é o caso de Firmo Neto, Carlos Cordeiro, Lima, que eram pessoas que faziam filmes em Super 8 para casamentos, aniversários, formatura, festas de formatura, e eles também prestavam serviço aos realizadores. Então você tem um grupo de realizadores que eles próprios fazem os seus filmes, como é o caso de Osman Godoy, e tem outros que vão utilizar esses técnicos para fazer os filmes, ou seja, eles trabalhavam a ideia, o argumento, mas na hora de fazer as filmagens eles chamavam alguém. Então Geneton, por exemplo, ele chamava Firmo Neto. Aí depois temos João Muniz de Brito, que é outro realizador que vai também se encantar com o Super 8 e vai começar a produzir filmes, e ele vai chamar, por exemplo, Rúker Vieira, que tinha sido o cinegrafista de Aruanda, para fazer os seus filmes em Super 8. Vamos falar do momento talvez mais triste dessa trajetória do Super 8, que é exatamente o fim do ciclo. Ele vai ocorrer por conta do encarecimento dos equipamentos e cartuchos de filme. Chegou a partir de 78, 79, foi ficando cada vez mais caro, porque havia uma legislação com relação a produtos importados, imposta pelo governo federal, e isso dificultava que a chegada de equipamentos. Então as câmeras que existiam à venda eram câmeras que já estavam no mercado, então a entrada de novos equipamentos não era mais tão fácil. Como também o cartucho de filmes, ou seja, esses cartuchos ficaram muito caros e era impossível para um superoitista fazer uma produção com a quantidade de cartuchos necessária por conta do alto custo. Sem contar que essas filmagens em Super 8, muitas vezes você ficava dependendo do laboratório da Kodak, precisava enviar
esses filmes para a revelação. Chegava lá, os filmes se perdiam, então a revelação não era feita com cuidado. Então, quando o filme voltava, quando se ia ver, quer dizer, tudo aquilo que tinha sido feito tinha sido perdido. Enfim, então essas pequenas dificuldades vão se acumulando e isso, de certa forma, era um desestímulo à realização de filmes em Super 8. Após mais um longo período de estagnação, nós tivemos a retomada do cinema pernambucano com o filme O Baile Perfumado. Desde então, nós vivemos uma produção muito constante, sobretudo após os investimentos maciços que o governo do estado fez no setor audiovisual. A gente vai tratar da retomada do cinema em Pernambuco a partir do filme Baile Perfumado, que vai ser o marco na produção aí que vai seguir essa fase a partir dos anos 90. Na década de 80 ainda, que até então parecia um período mórbido assim, do cinema pernambucano quase morto, a gente vai ver que, na verdade, foi nesse período que se constituiu um grupo de cinema aqui em Pernambuco, um grupo de jovens que se uniu para fazer arte, teatro, entre peças teatrais, apresentações, ou para mesmo tirar onda assim, na faculdade. Esse grupo ele vai se constituir na Universidade Federal de Pernambuco. E esse grupo, intitulado Van Retrô, que quer dizer vanguarda, é uma contração de vanguarda retrógrada, ele vai ser o responsável por essa força do cinema em Pernambuco a partir da década de 90 e por essa retomada aí dessa nomenclatura, né? Cinema pernambucano. Porque é assim que o cinema, a partir do Baile Perfumado, todo o cinema produzido em Pernambuco vai ser rotulado como cinema pernambucano. A partir dos anos 90, o que vai ser muito importante aí também para essa produção do cinema em Pernambuco, a abertura de políticas públicas e políticas culturais, que no final da década de 80 para a década de 90, o governo Collor assim, vai ser responsável pelo fechamento da Embrafilme, que era o órgão do governo que patrocinava e que apoiava a produção dos filmes. E aí tem filmes aqui em Pernambuco, como a gente vai ver, o Delírio Ferreira, o Crime da Imagem, ele vai acabar demorando um curta, 3 anos para ser finalizado, justamente por causa desse fechamento da Embrafilme. Outro aspecto muito importante desse momento aí do cinema em Pernambuco vai ser também o fortalecimento do Mangue Beat, né? A partir desse movimento musical, o cinema vai ganhar muita força, porque ele vai estar sempre, nesse primeiro momento, vinculado ao movimento. Os artistas, os músicos, trabalhando nas trilhas sonoras dos cineastas, os cineastas fazendo os videoclipes dos músicos do Mangue Beat. Então, essa relação aí também a gente vai ver que vai causar vai interferir bastante no próprio conteúdo dos filmes e na própria forma como os filmes vão ser feitos. O Van Retrô, que é a vanguarda retrógrada, foi um grupo que se constituiu no curso de comunicação social, na época era o curso chamado Polivalente, na Universidade Federal de Pernambuco, no Centro de Artes e Comunicação. E esse grupo, ele era formado por Lírio Ferreira, Adelina Pontual, Valéria Ferro, Cláudia Silveira, Patrícia Luna, Andréa Paula, André Machado, Samuel Paiva, Solange Rocha e Cláudia Assis. Então, Cláudio Assis, ele não fazia parte propriamente do grupo, mas estava sempre frequentando os mesmos ambientes que eles e estava sempre interagindo com o grupo. Outro também que participava mais, que até tirou essas fotografias que vocês estão vendo, foi Paulo Caldas. E ele também participava, mas não como membro oficial assim, do grupo, mas ele também interagia, era quem trazia, na verdade, as discussões da ABD para o grupo. Na década de 90, todo o grupo do Van Retrô, que acabou se dispersando, né, pelos rumos que tomaram cada um, eles vão se unir novamente num grande projeto que eles têm, que é de fazer o Baile Perfumado, que é o primeiro filme de longa-metragem após 3 décadas de nenhum longa realizado no estado até então. E aí esse filme ele é encabeçado por Lírio Ferreira e Paulo Caldas, né, dirigido também pelos dois. E o Tom Lacerda vai trabalhar no roteiro, a partir de uma pesquisa de Frederico Pernambucano de Mello,
E o baile, ele vai tratar de Benjamin Abraão, né, que foi um libanês que vai filmar Lampião em plenas atividades lá durante o cangaço, né, e ele vai ter essa ousadia de filmar Lampião. Então, o baile, ele começa a ser rodado em 1995, com suas primeiras cenas no Canyon, né, onde o Lampião ele vai estar sendo quase reverenciado como rei do sertão, né? E aí, em 97, o filme ele vai ser lançado no Festival de Brasília. Foi muito difícil assim, a produção do baile, porque havia uma carência de estrutura de produção. E, além disso, todo mundo estava começando ali, né? Um projeto tão grande, assim. Apesar deles já terem participado da escola de curta-metragem e todo mundo já ter trabalhado muito com curtas-metragens, ali era o primeiro grande projeto, assim, que era realizado aqui. E aí o Baile Perfumado, ele vai... a gente pode dizer que vai estourar, assim, depois da projeção dele em Brasília. Ele também, o pessoal do Mangue Beat, a trilha sonora é Chico Science, então essa relação entre os músicos e cineastas, ela vai estar cada vez mais sendo fortalecida. E após, assim, esse lançamento do Baile Perfumado é quando todos os olhos do Brasil, assim, vão focar em Pernambuco, dizendo que o cinema pernambucano está de alma nova, que há uma retomada do cinema em Pernambuco. Essa legitimação aí desse cinema, ela vai fortalecer o que vai vir a ser a produção do cinema em Pernambuco. Fazendo uma brincadeira com o Mangue Beat, a Minha Staple, ele vai usar uma expressão chamada de árido movie, e chamar, é o seguinte, ele fala que se o mangue é o molhado, né, o da lama, e o árido é o seco, né, então os cineastas, eles estariam sob esse terreno seco. E sob essa nomenclatura aí de árido movie, vão ser realizados outros filmes, inclusive o próprio árido movie, mas que já não faz parte mais dessas características que teriam essa expressão que foi criada aí por A Minha Staple, que na verdade serve para legitimar também esse grupo e esse cinema. Outros filmes foram feitos, a gente pode citar aqui o Rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Cebosas, que é de Paulo Caldas e Marcelo Luna, Amarelo Manga, de Cláudio Assis, que foi realizado em 2003, Cinema Aspirinas e Urubus, em 2005, Árido Movie, de Lírio Ferreira, em 2005, Baixio das Bestas, de Cláudio Assis, em 2006, Deserto Feliz, em 2007, e Cartola também, que foi realizado em 2007. Então, esses filmes, eles vão estar inseridos, assim, em caminhos autorais bem diferentes. Apesar desses diretores, eles estarem o tempo todo trabalhando juntos. É importante falar que todos esses filmes, eles tiveram uma grande expressão, assim, nacionalmente e internacionalmente. Então, a maioria deles, eles circularam em mais de 30 festivais. Todos eles foram premiados. A gente vai ver que a partir da década de 90, a gente vai ter uma produção, assim, muito grande de curtas, com a abordagem assim, de diversos temas e com propostas estéticas bem diferentes, não só dos curtas, como dos longas-metragens. E aí cabe a gente perguntar, né? O que é então esse cinema pernambucano? Cinema pernambucano, a gente chama de cinema pernambucano por causa de um limite. Será por causa de um limite geográfico? Porque o filme é produzido aqui em Pernambuco e não fora? Então, Cinema Aspirinas e Urubus seria cinema pernambucano porque ele foi rodado na Paraíba. E a gente considera o cinema pernambucano. É o fato do diretor ter nascido em Pernambuco? Consideramos que também não. Porque Paulo Caldas, ele é que vai retomar aí toda essa produção aí de cinema aqui em Pernambuco. A partir da década de 80, ele vai ser um dos cabeças aí desse grupo. E ele é paraibano, então também não é o fato do diretor ter nascido em Pernambuco. É o fato das narrativas tratarem de temáticas locais? Também não. Porque se a gente for ver o caso de Guel Arraes, que ele é pernambucano, e ele vem para Recife fazer um filme com base na obra de um escritor pernambucano, como Elisbela e o Prisioneiro, e a gente não considera esse filme como parte do cinema pernambucano.
Então, como é que a gente pode falar de um cinema pernambucano? A partir de quê? A partir justamente da constituição desses grupos, né? Da configuração de grupos de cineastas que se unem para produzir cinema. E o fato, assim, mesmo que as temáticas sejam diferentes, que as propostas estéticas, o estilo de cada cineasta seja diferente, e com o tempo eles cada vez estejam fazendo os filmes mais, com caminhos mais individuais, esses cineastas, eles vão estar fazendo filmes aqui. Então, eles vão estar retratando, de alguma maneira, as experiências que eles têm aqui no estado. A produção contemporânea pernambucana é muito rica e muito múltipla. Essa sempre foi uma característica do cinema produzido aqui. Cada realizador tem o seu formato, o seu olhar, a sua autoralidade. Marcelo Pedroso, Gabriel Mascaro, Marcelo Lordelo, Leonardo Laca, Tião, Juliano Dornelles, Daniel Aragão, Daniel Bandeira, Pedro Severien, Leonardo Sete. A esses juntam-se tantos outros jovens realizadores pernambucanos com pouco mais de 30 anos e já reconhecidos em âmbito nacional e internacional. Em que contexto se deu esse cenário onde um grupo com no mínimo 2 dezenas de nomes e personalidade forte marcou seu lugar na cinematografia brasileira em apenas 5 anos? De onde vieram? Quais suas formações, suas motivações? O que os estimula a fazer filmes? Quais suas referências cinematográficas e políticas? O que e como eles retratam o mundo ao seu redor? Estas e outras perguntas foram colocadas na disciplina sobre cinema contemporâneo pernambucano para chegarmos ao contexto não apenas estético das obras mais recentes produzidas no Estado, como também o contexto social e político. São aspectos que passam necessariamente por um diálogo de mão dupla entre a categoria local e a política pública estadual, estimulada pela organização da própria categoria. Eu acho que para a gente começar essa conversa sobre cinema contemporâneo pernambucano, eu diria que nos últimos 10, se a gente não tivesse vivido o que vivemos nesses últimos 10 anos, o cinema pernambucano certamente não estaria gozando do prestígio que ele goza no Brasil, e na verdade até fora do Brasil, inclusive fora do Brasil, né? Isso porque nesses últimos 10 anos, não apenas surgiram novos nomes muito interessantes, como eles foram elaborando a sua perspectiva cinematográfica, né? O curioso é que é um caminho distinto, mas é um caminho que tem tanta qualidade quanto a da geração anterior. Essa distinção tem essencialmente a ver com questões geracionais, né? É uma turma mais nova, claro, que começou a fazer os seus trabalhos ali no início dos anos 2000, com 20 e poucos anos, e muito impulsionado pela facilidade da tecnologia que estava cada vez mais acessível, chegando, enfim, em qualquer lugar, em todo lugar do mundo. Antes dessa revolução digital, vamos chamar assim, tem um filme que eu acho simbólico aí, nesse período, que é o Resgate Cultural, que na verdade não foi feito em digital, mas foi captado em 16mm por um grupo de artistas plásticos, enfim, agitadores culturais, chamado Telefone Colorido, né? O Resgate Cultural foi feito em 2001, foi lançado em 2001, e ele quebra bruscamente o tipo de cinema que a gente estava acostumado a ver aqui em Pernambuco, que seguia uma linha mais tradicional, digamos assim, de estratégias narrativas e estéticas, né? O Resgate Cultural ele fazia tudo pelo contrário, inclusive desfocando situações, imagens, sequências e não se preocupando com esse tipo de erro, entre aspas. Na verdade, esse erro fazia parte de como eles queriam contar aquela história. E era uma grande anarquia, né, um sequestro de um falso Ariano Suassuna, viciado em biscoito de chocolate. E o filme teve uma repercussão. Ele foi muito bem recebido no Rio de Janeiro e também circulou pelo Sul, em Curitiba, no Rio Grande do Sul. E aí começam a chegar os equipamentos digitais, porque, enfim, são de forma mais acessível e barato, e essa juventude começou a fazer seus primeiros experimentos. Curiosamente, é um momento parecido com o que aconteceu no Recife nos anos 80, em meados dos anos 80, com o grupo Van Retrô, que era exatamente formado por Adelina Pontual, Marcelo Gomes, Paulo, Lírio,
né? E no início dos anos 2000, ali 2001, 2002, a gente tem o Daniel Bandeira, o Marcelo Pedroso, o Gabriel Mascaro, todos vindo de uma formação que não é do cinema, porque Recife só veio ter cinema, faculdade de cinema já perto do final dos anos 2000, mas eram pessoas oriundas de cursos distintos, como publicidade, jornalismo, artes plásticas, até, enfim, design. E essa molecada, enfim, unidos pelo interesse alucinado por cinema, eles resolveram produzir e inventar. E aí surgiu essa produtora chamada Símio Filmes, ali por 2002. O primeiro longa-metragem que a Símio Filmes colocou para o mundo e já foi exibido no Festival de Brasília, competindo junto com Carlos Rachembar e Bressani. Então, isso não era pouca coisa, né? E um detalhe importante é que o projeto original era um projeto que iria desembocar num curta-metragem. E, enfim, o desejo e o tesão e a coragem dessa meninada transformou o filme num longa-metragem com pouquíssimos recursos. Calcula-se que o Amigos de Risco foi feito com um valor em torno de R$260 mil, o que é impensável para quem fosse começar a fazer um longa-metragem agora. Eu acho que a gente pode ver um trecho, inclusive, do Amigos de Risco e depois a gente volta a falar da Símio Filmes. Fernandinho, vai estacionando aí enquanto a gente lá dentro, beleza? Joga, bicho, vai dar não, cara. Porra, meu irmão, até tu, velho. Vou ter que resolver aquela bronca lá pra gente. Que bronca, pô. Ah, tô ligado. Aí, como é que a gente vai pra votar, velho? Que horas são? 2h15 já, pô. Tá de celular aí? Tá aqui. Eu sei que a gente tem que trabalhar amanhã. Vai trabalhar, né, velho? Obrigado aí, travesseirinho, isso aqui é de vocês, também. Aí, pega aí. Puta que pariu. Eu tô ficando meio cansado se eu dia abrir no vídeo de vocês, caralho. Hã? Ó, se lá dentro tiver muito chato ou se tiver muito tarde, a gente liga o Fernandinho e ele volta pra buscar a gente, pô. Só isso. Joca. Acho que tu não trouxe a gente aqui só pra isso, pô. Qual foi? Conta aí tua história. Lá dentro, meu velho. Essa clandestinidade aí, meu. Hoje tá com medo? Tá assustado, é? Aí, velho. Tá comendo fermento, pô? Nada, meu irmão. Tô mais magro, velho. Tô mais magro. Seu manguzá de Dona Madalena, tá bem. E aí, cadê a galera aí? Eu liguei pra todo mundo, pô. Porra, massa, e aí? Você botar aí na praça e tal? Disseram que se eu aparecesse, iam chamar a polícia, tá ligado? E aí, tá pensando pra onde, hein? Sei lá, pô. Vocês aí que diz aí, quer ir pra onde? Sei lá, meu irmão. Não quero sair muito não, velho. Tu? Mas peraí, pô. Pra cima de mim, rapaz. Trabalhando, né, porra? Tu acha o quê, velho? Ninguém tem que fazer força aí na vida, né, meu irmão? Bom, nessa trajetória da Símio Filmes, tanto o Gabriel Mascaro como o Pedroso, o Juliano Dornelles e o Daniel Bandeira continuaram desenvolvendo roteiros para curta-metragens, mas de forma muito impressionante eles colocavam longas-metragens no circuito quase que anualmente. Pedroso e Gabriel Mascaro juntos fizeram um documentário chamado KFZ 1348 e passou na Mostra Internacional de São Paulo e foi uma primeira parceria da produtora com uma produtora já mais estabelecida, que é a REC. A REC que, enfim, já produzia os filmes do Marcelo Gomes. Então tem essa característica também do cinema pernambucano, que é uma espécie funciona como uma espécie de comunhão entre os realizadores, que eles se respeitam e se admiram, claro, cada um seguindo o seu interesse particular no que diz respeito ao discurso, linguagem, estética do cinema,
mas de uma maneira geral todos são interessados no que o colega está fazendo, né? Uma outra produtora também que surgiu ali no início dos anos 2000, chamada Trincheira, ela estava seguindo um caminho muito parecido com a da Símio Filmes, né? Parecido no sentido de que eles iam construindo seu caminho de forma muito tranquila e constante, né? A Trincheira, hoje formada por Leonardo Laca, por Tião e por Marcelo Lordelo, os 3 principais nomes da produtora, mas lá atrás também tinha o Raul Luna, que participou de um curta-metragem coletivo chamado Eisenstein, em 2006. Né? Um curta bastante audacioso do ponto de vista da linguagem e muito bonito esteticamente, e que chegou a circular inclusive no exterior, tendo passado em Moscou. Antes, o Leonardo Laca havia feito o Ventilador, um exercício muito inspirado num realizador que ele é fã, confesso, que é o David Lynch, né? E esse filme passou no Festival de Cinema do Recife. Então, a Trincheira Filmes, ela seguia esse ritmo de produção constante e a cada ano lançando um projeto, até que com o 12º, o Leonardo Laca chegou ao Festival de Brasília também. O Festival de Brasília parece ter muita simpatia pelo cinema pernambucano, né? Isso foi em 2007, no mesmo ano, inclusive, que o Amigos de Risco estava passando lá. No ano seguinte, a Trincheira estava novamente em Brasília com o número 27, um filme do Marcelo Lordelo, que também deixou muita gente impressionada, inclusive o Carlos Rachenbach, que estava sendo homenageado no festival. Um ano depois, Tião, com cerca de 25 anos, coloca para o mundo Muro, um documentário que deixa todo mundo atordoado, e chegou a ser selecionado para quinzenas de realizadores em Cannes, né, da mesma forma que Super Barroco, da Renata Pinheiro, que é uma reconhecida diretora de arte nacional, tendo trabalhado em diversos longas-metragens, e que por ali começou, meados dos anos 2000, começou a desenvolver seus próprios curtas, seus próprios trabalhos, e Super Barroco foi um primeiro grande filme dela que chamou a atenção de forma generalizada, né? O filme também estava na quinzena dos realizadores em Cannes, o que é uma vitrine sensacional para qualquer realizador. Então, em 2008, o cinema pernambucano estava com essa repercussão, não só no Brasil, mas também agora no exterior, que vinha sendo construída desde do Baile Perfumado, lá em 96, né? E tem uma ação muito pontual e importante que ajudou a desenvolver o cinema pernambucano ainda mais de 2008 para cá, que tem a ver com a participação do governo do estado, né? Que em 2008 lança um fundo de investimento específico para o audiovisual pernambucano, tanto para a produção de longas-metragens, como curtas, pesquisa, e para produtos para televisão. Aqui eu trago algumas referências e livros escritos pela pesquisadora Amanda Mansur. Nós temos 3 exemplos. O livro A Aventura do Baile Perfumado, 20 anos depois, de Amanda Mansur, é uma ótima coletânea sobre esse momento, sobre esses bastidores de um filme tão marcante para a cinematografia local. Temos ainda o novo ciclo de cinema em Pernambuco, A Questão do Estilo, onde Amanda vai tentar identificar características das obras produzidas aqui em Pernambuco. E também o livro A Brodagem no Cinema Pernambucano, que é outra marca da cinematografia local. Vários realizadores cooperam e colaboram em seus filmes, nos filmes dos amigos, e essa é uma característica do cinema local. Nós concluímos assim essa aula sobre a história do cinema pernambucano, fazendo um recorte mais documental sobre as produções feitas aqui no estado, e como é de praxe, para a gente concluir o nosso encontro, eu vou indicar um filme do Documentando. E para essa aula de hoje, eu selecionei o filme Pode Entrar. É um filme que fala sobre cinema. A ideia era encontrar pessoas que nunca tinham entrado no cinema e convidá-las a entrarem pela primeira vez. Esse registro emocionante de como as pessoas reagiram, né, a esse primeiro encontro com o cinema Monumento de Pernambuco é o resultado da produção que vocês vão assistir agora. Uma boa sessão e nos vemos na próxima aula.